No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre 10 fatos sobre a psicoterapia que nunca ninguém te contou. Na vida de todo mundo já passou pelo menos uma vez pela cabeça a ideia, a hipótese de fazer uma terapia ou uma psicoterapia. Geralmente quando algo não vai bem, quando há um término de um relacionamento, a perda de um emprego, nascimento de filhos, quando qualquer mudança ocorre, geralmente as pessoas tem a necessidade de buscar um processo terapêutico, um psicólogo, uma psicóloga, para fazer uma terapia, para fazer um acompanhamento e ajudar nesse processo de nova mudança. Enfim, antes de você iniciar o processo terapêutico, ou para quem já inicia e sempre teve dúvidas, vou contar para você 10 fatos sobre a psicoterapia que nunca ninguém te contou. Terapia é um investimento de tempo e de dinheiro. Bom, em relação ao dinheiro, parece uma questão muito óbvia, afinal, você é um cliente, que a gente chama de paciente, nós somos o psicólogo, né, que temos um produto a oferecer, um serviço a oferecer, que é a psicoterapia. E você já está acostumado, você vai em muitos lugares, vai ao shopping, vai ao centro e compra um produto, paga por esse produto. A psicoterapia é a mesma coisa. O que muita gente tem dúvida, ou que muita gente às vezes se esquece, é em relação ao investimento de tempo. Na maioria das vezes, quando um cliente liga a primeira vez, quando um paciente liga a primeira vez, ele pergunta, a gente conversa rapidamente ou conversa com a secretária em relação à disponibilidade de horários, em relação a preços, em relação a como vai funcionar as primeiras entrevistas. E aí, a primeira coisa que acontece, na maioria das vezes, é que nunca tem horário disponível. Esse cliente ou esse futuro paciente não tem um horário livre na agenda. Então a gente oferece um horário, não dá. Oferece outro horário, não, também não dá. Aí a gente pergunta, olha, qual que é o horário que fica melhor para você, né? O que fica bom? A pessoa não tem um horário vazio. Geralmente as pessoas hoje com a vida tão corrida, elas não têm um horário vazio na agenda para deixar ocioso para alguma eventualidade. E aí conversa vai, conversa vem, o que acontece é que na maioria das vezes a pessoa precisa criar um horário, ela precisa disponibilizar e ela pode de repente perceber que se ela mudar o horário da academia ou mudar o horário daquela aula de inglês ou sair um pouco mais cedo do trabalho ou trocar o seu horário de almoço, ela vai sim conseguir adaptar essa terapia, que é um investimento de tempo, à sua nova rotina, à sua nova agenda. A questão é que o psicólogo não tem como criar um horário que fique perfeito para o paciente muitas das vezes. Tem muitos psicólogos, hoje até com atendimento online, a gente consegue até estender o horário. Começa bem cedo, vai até mais tarde, mas às vezes tem pacientes que ligam e pedem um horário assim absurdo. E a gente ainda não está nesse nível, né? E resumindo, o psicólogo ele não tem que dar também todas as coisas que o paciente quer. E a gente entende que na maioria das vezes o paciente quer uma mudança, sabe que precisa mudar, mas ele não quer mexer na sua rotina para chegar a um horário que fique bom para ambas as partes, né? Para o cliente e para o psicólogo, para que ele possa fazer esse investimento na vida dele. Então, a terapia, ela é sim um investimento de dinheiro, mas também um investimento de tempo. Você vai ter que disponibilizar na sua agenda um horário e entender que isso é prioridade na sua vida, pelo menos nesse momento. É um investimento de médio a longo prazo. Não somos mágicos, nem o atendente do McDonald's. Então, não espere respostas rápidas e soluções rápidas. É interessante a gente perceber que às vezes a pessoa viveu 10 anos num casamento conturbado, com muita discórdia, com muita briga, e aí quer resolver em uma semana toda a vida. É difícil, né? A gente ainda não tem essa varinha mágica que a gente até gostaria em muitas vezes. Mas enfim, é um tratamento de médio a longo prazo. E se é um paciente com crise de pânico, por exemplo, e que está com
quase toda noite indo pro pronto-socorro porque ele tem a sensação de que ele tá tendo um infarto e que ele vai morrer. Aí, nesse caso, a gente encaminha pro psiquiatra passar uma medicação, um ansiolítico, um antidepressivo, para ajudar, para que o paciente não fique com esses sintomas. Você se lembra quando você era pequeno e você tinha febre e sua mãe te dava um antitérmico? Resolvia a febre, mas muitas vezes você precisava entrar com uma medicação mais forte, mais pesada, como um antibiótico. Aliviava os sintomas, o antitérmico, mas o problema não resolvia. A mesma coisa é na terapia. O remédio ele vai te ajudar a aliviar os primeiros sintomas, vai te ajudar a poder trabalhar, sair de casa. Tem gente que às vezes não está nem conseguindo sair de casa. Mas a terapia, ela é um tratamento de médio a longo prazo. Por isso, a pílula, ela vai te ajudar mais rápido, de forma imediata. Rápido, 3 semanas. Tem alguns pacientes que demoram 3 semanas para começar a fazer os primeiros efeitos, de 3 a 3 meses até. Só que a pílula não pensa. Quem pensa é o paciente. Então, por isso, medicação logo no início e, se necessário, continua. Isso daí vai ser uma indicação do médico psiquiatra. E por isso, nesse caso, a terapia a gente considera um tratamento de médio a longo prazo. Existem várias técnicas e várias abordagens, várias teorias. Ah, mas a psicologia não é uma só? Sim, a psicologia é uma só, mas ela vai se ramificando. Assim como existem várias áreas dentro da medicina, também existem várias áreas dentro da psicologia. Dentro da psicologia a gente tem o psicólogo clínico, psicólogo hospitalar, psicólogo de RH, o psicólogo jurídico, educacional, enfim, em vários contextos. E dentro da psicologia clínica, nós podemos encontrar algumas abordagens e algumas técnicas diferentes. Por isso, às vezes, é muito comum pacientes de psicólogos diferentes conversarem e começarem a perceber algumas diferenças. Ah, mas o meu passa atividade para eu fazer em casa. Não, o meu não passa. Ah, o meu conversa bastante comigo. Não, o meu quase não fala nada. Não é que é um mau psicólogo, mas é porque dependendo da abordagem, dependendo da técnica, ele vai sim trabalhar de maneira diferente. As principais teorias são 3: psicanálise, humanismo e teoria cognitivo-comportamental. Então, dependendo do seu psicólogo, ele vai sim atuar de uma maneira diferente, ele vai usar técnicas diferentes. Você não precisa se preocupar com isso. O importante é que você precisa se envolver com a terapia e que a terapia funcione para você e que você obtenha os resultados esperados. Só funciona se o paciente quiser. Só funciona se o paciente tiver vindo por livre e espontânea vontade para a terapia. Não adianta. Paciente que vem forçado não vai para frente. É muito difícil o processo terapêutico, fica muito cansativo para o psicólogo, assim como para o paciente. É comum a gente ver, por exemplo, pais de adolescentes que estão preocupados com o filho, com a filha e obrigam o adolescente a ir. Em alguns casos, a gente até consegue, com manejo, com a técnica, com a abordagem, envolver o paciente, esse adolescente, que é às vezes uma pessoa de difícil acesso, né, de comunicação, envolvê-lo na terapia e ele gostar da terapia e dar sequência, entender que aquilo é bom para ele. Mas, muitas vezes, quando vem pessoas assim, porque a esposa quer, ou porque o esposo quer, ou porque a empresa obrigou, fica muito difícil. Então, o paciente precisa entender que se ele está ali, é porque ele ou alguém da família muito próximo, por mais que ele não perceba, mas alguém da família muito próximo, percebeu que seria bom e ele pode tirar proveito disso. Mas é muito difícil quando o paciente não quer e vem para terapia. E aí, quando me ligam e eu pergunto, é para você? Sim. Ok, então a gente dá sequência. É para você? Não, não é para mim, é pro meu esposo. Ah, tá. Ele sabe que você está ligando? É a primeira pergunta que eu faço. Sabe? Ele quer fazer terapia? Quer. Ele que me pediu para ligar. Ok, aí a gente dá sequência. Mas se o paciente fala, se a pessoa que faz o primeiro contato fala, não, então, eu tô fazendo ainda um primeiro contato, ele não sabe ainda. Eu já vi casos de gente mentirem, falando que eu era médica psiquiatra para poder vir, porque às vezes o psiquiatra era melhor do que o psicólogo, né? Não sei. E aí, não dá certo.
não funciona. O paciente fica muito resistente e por mais que a gente tente, em alguns casos a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado, infelizmente. O psicólogo pode se recusar a atender um paciente. Sim, assim como o paciente pode não querer ir a um psicólogo, a um determinado profissional, o psicólogo também pode falar, olha, eu não vou poder atender. Isso daí não é nada pessoal, é que às vezes depende muito, às vezes o próprio psicólogo observa que a técnica e a abordagem dele não é muito indicada àquele paciente e às vezes prefere fazer um encaminhamento. Ou porque o psicólogo às vezes prefere trabalhar com crianças e às vezes é um adulto que liga, ou porque a especialização dele é na área infantil, ou porque muitas vezes a história do paciente toca muito na ferida do psicólogo. É claro que todo psicólogo deve fazer terapia, sim, psicólogo tem psicólogo. E às vezes alguma questão não tão bem trabalhada pode mexer muito com o paciente, com o psicólogo, e aí o tratamento deixa de ser imparcial, porque há uma identificação muito grande, né? Há uma transferência e contra-transferência muito grande, como a gente fala. Então, acaba transferindo para o paciente as nossas questões, e isso a gente não pode, né? Então, em alguns casos, quando o psicólogo percebe que aquele caso não é para ele, ele pode sim se recusar a atender. Existem psicólogos ruins, existem profissionais ruins, infelizmente, assim como em todas as áreas. Existem profissionais que saíram da faculdade e não se encontraram direito, não conseguiram definir aquilo que eles querem para a vida deles e acabam caindo de paraquedas numa área. E quando cai na área clínica, é muito mais difícil, né? Ou fica muito mais evidente as queixas, as reclamações. Quando cai numa área ampla, como RH, como hospitalar, educacional, às vezes é mais fácil contornar e às vezes o próprio profissional vai estudando, vai se interessando pelo assunto e vai ficando bom. Mas na área clínica, né, na parte do consultório, às vezes tem um profissional que, por fazer uma contra-transferência, por se identificar com aquele paciente, acaba não ajudando aquele paciente, acaba atrapalhando o paciente, e isso é muito ruim, tá bom? Então, quando você vai comprar um celular novo, o que você faz? Você pesquisa, você compara, você pega referências, você pega os comentários e as avaliações de quem já comprou. A mesma coisa um profissional de psicologia que vai trabalhar com a sua mente. Você não simplesmente joga no Google e o primeiro ali da lista que aparece você pega e liga. Não, você vai conversar com o seu médico da sua confiança, com alguém da sua família, alguém que já fez terapia e que foi muito bom, e pegar referências sempre. Psicólogo não dá conselho. Pois é, tem muita gente que acha que psicólogo é tipo um personal, é tipo um coaching assim, mas não. O psicólogo, a função dele é ajudar o paciente a encontrar as respostas. Ele vai te ajudar a resolver o seu problema. Ele vai ajudar você a encontrar uma solução, mas ele não vai te dar a solução. Você está fazendo terapia e de repente você começa a reclamar do seu trabalho. E começa a falar mal, reclama. O psicólogo pode te perguntar, olha, você está falando tanto do seu trabalho, né, há algum tempo e já está até dando assim uma sensação ruim do seu trabalho, e aí eu te pergunto, por que você ainda está nesse trabalho? O que ainda te mantém nesse trabalho? Aí a pessoa vai parar e vai pensar, vai refletir. Então é muito importante você ver o profissional, o terapeuta, não como seu coaching, que ele vai dizer tudo para você, o que você tem que fazer passo a passo. Mas sim, ele vai te levar a pensar, a se questionar. Muitas vezes o próprio paciente, só de falar, né, já consegue perceber, poxa, olha, agora eu estou me ouvindo e estou percebendo algumas coisas que antes eu não percebia e que agora fazem todo sentido. Terapeuta não desfaz casamento. Pois é, tem muitas pessoas que às vezes acabam ficando bravos com o psicólogo. Poxa, minha esposa estava tudo tão bem,
E aí ela foi pro psicólogo e agora o casamento acabou. Bom, quando a pessoa vai pro psicólogo é porque alguma coisa já não está bem. Já não ia bem há muito tempo. E não é da noite pro dia também que isso acontece. E às vezes a pessoa que foi abandonada, ou o casamento que desfez, por exemplo, acaba se sentindo precisando jogar a culpa para alguém. Joga para quem? Pro psicólogo. É mais fácil. Então, o psicólogo não desfaz casamento. Se a sua esposa, o seu esposo já procurou um psicólogo, fique atento. Pode ser que seja alguma coisa relacionada ao casamento, sim, mas se não for, você vai ficar sabendo e procure incentivar, né, o cônjuge a procurar uma terapia e a conversar, a dialogar sempre, para que você não seja o último a ficar sabendo. Psicólogo não prescreve receita, muito menos medicação. Ah, mas então para que serve o psicólogo? Bom, a nossa técnica é a cura através da fala. É óbvio que se o paciente estiver mal, a gente vai fazer um encaminhamento para um psiquiatra. E é interessante quando às vezes as pessoas chegam próximo, né, e se aproximam e falam, poxa, eu tô precisando de uma medicação. Aí eu falo assim, poxa, mas eu não faço receita e nem prescrevo, né? Principalmente remédio de tarja preta. Ah, mas então para que você serve? Então, psicólogo não prescreve medicação. Óbvio que se o paciente estiver mal, a gente vai fazer um encaminhamento e até devemos fazer um encaminhamento a um psiquiatra da nossa confiança ou da confiança do paciente para que os primeiros sintomas possam ser aliviados e ele consiga suportar a terapia. Por último, mas não menos importante, o paciente é livre para ir e vir quando quiser. Algumas pessoas a gente percebe que tem um medo de ficar dependentes do psicólogo, que não vão conseguir mais viver sem a terapia. É normal, isso faz parte do processo terapêutico, do processo de cura desse paciente, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Geralmente o paciente se sente livre para interromper quando achar necessário. Claro que um bom psicólogo não vai deixar um adolescente que está com ideias e pensamentos suicidas interromper o tratamento. Ele tem obrigação de informar a família o que está acontecendo para que depois, se alguma coisa de ruim acontecer, às vezes até a família está querendo que o paciente pare, mas não sabe que ele está com pensamentos suicidas. Mas de uma forma geral, se o paciente está bem, se o paciente já fez um bom tempo, já ficou em processo terapêutico, fazendo acompanhamento, se envolveu, trouxe as suas queixas, trouxe as suas questões, resolveu e está bem, o paciente pode sim parar. E se lá na frente, depois de algum tempo, ele perceber, poxa, agora estou com filhos na adolescência e não sei como lidar, preciso voltar para a terapia? Pode voltar para a terapia. Precisa ser com o mesmo profissional? Não necessariamente. Ah, mas eu gostei do profissional, posso voltar com o mesmo profissional porque ele já sabe, já conhece a minha história? Ótimo, melhor ainda. Mas de uma forma geral, o paciente é livre para ir e vir quando bem entender. É isso, pessoal. Se você está pensando em fazer uma terapia, não desista. Já fica a dica aí dos 10 fatos sobre a psicoterapia que você precisa saber. Se você já está em processo terapêutico e tinha algumas dúvidas, parabéns. É claro, existem mais fatos, então se você tem mais algum fato, comente aqui embaixo, mande para aquela pessoa que você sabe que está precisando fazer terapia, mas que há muito tempo está enrolando. Então, deixa de enrolar e bora trabalhar!